sabe, eu vou te falar. Eu desconfiava que você era palmeirense. De leve, assim. Aí eu coloquei lá eu tava vendo no Wikipédia, tal, toda a tua história, que eu Sim. já acompanho há bastante tempo. Sim. E eu descobri que você tem um filho chamado Marcos Evair, que inclusive tá aqui. Marcos Evair é mais ou menos, né, dá pra perceber o seu time, assim, só pelo nome do seu filho. Pois é, mas na verdade é uma coincidência, porque Evair é um nome tão bonito, né? Entendi. E Marcos, assim, aí eu juntei os dois num só, e aí falaram assim, não, mas Marcos e Evair são dois nomes de ídolos do Palmeiras. Eu falei, é mesmo, não sabia, mas agora já foi, entendeu? Só faltou outro sobrenome ser da Guia, né? Faltou. Poderia ser Marcos Evair da Guia. Pois é. Já pensou? Seria que 3 nomes aí seria exagero, né? Então ficaram 2. Mas assim, de curiosidade, cara, eu sei que você é um fanático pelo Palmeiras, mas quais são os seus maiores ídolos do clube que você mais admira? É realmente Marcos e o Evair? Cara, ou não? assim, até pela idade que eu tenho, são os 2 nomes que realmente mais marcaram a minha vida como torcedor do Palmeiras. Né? O Marcos, por tudo que ele construiu no Palmeiras, e pela relação que a gente construiu também, eu como repórter esportivo na época, cobrindo o Palmeiras, principalmente no dia a dia, né, indo lá na academia de futebol, cobrindo treino, cobrindo jogo, construindo uma amizade com o Marcão, o jeito que ele sempre mostrou ser para as pessoas, né? Eu ali no dia a dia com ele, no trato com ele, a gente construiu uma amizade muito legal. E por tudo que ele fez dentro de campo também, né? Por toda a carreira que ele construiu com o Palmeiras, com a seleção brasileira. Então, o Marcos, como símbolo, para mim, foi um gigante, vestindo a camisa do Palmeiras e da seleção brasileira. E o Evair, para mim, representa muita coisa, cara. Ele era demais, né? O Evair representa, assim, para mim, como torcedor do Palmeiras, ele é sinônimo de uma redenção, ele é sinônimo de tirar um prédio das costas, ele é sinônimo, para mim, de desabafo, ele é sinônimo de choro, ele é sinônimo sabe, de tudo, cara. Ele é sinônimo daquele negócio que a gente fala que não encontra palavras para descrever um sentimento. Porque eu, como muito palmeirense que sempre fui, desde criança, desde que eu nasci, desde que me conheço por gente, eu sofri muito aquela época da fila. Porque eu nasci em 74, em dezembro de 74, e o Palmeiras foi campeão pela última vez na minha geração em 76. Campeão paulista, o Dudu era o técnico. Dudu era o técnico, né? O Ademir da Guia terminou a carreira ali, enfim. Então, eu tinha 1 ano e meio de idade, ou seja, eu não tinha visto o Palmeiras campeão. Eu nunca tinha visto o Palmeiras campeão. Com 1 ano e meio não dá para lembrar. Eu já era nascido, mas não tinha visto. Então, eu fui ver o Palmeiras campeão mesmo em 93. Então, eu sofri a minha infância, a minha adolescência, cada vez mais torcendo pelo Palmeiras, sofrendo demais, ouvindo os meus amiguinhos, depois os meus amigões, né? Só sendo zoado a minha adolescência inteira, só ouvindo musiquinha na arquibancada, cantando parabéns a você para mim, né? Cada ano que passava, a fila ia aumentando e parabéns para você, 1, 2, 3, os rivais cantando e a gente ouvindo e aguentando, né? E o Palmeiras passando perto, raspando, construindo times até para ganhar títulos. E sempre acontecia alguma coisa que o Palmeiras não ganhava. 86 com a Inter de Limeira, 89, o Palmeiras fez melhor campanha e no final, por causa de um jogo, não foi campeão, perdeu para o Bragantino. 79, tinha um timaço, Jorge Mendonça. O time do Tele Santana. É isso mesmo. Eu era pequeno ainda, mas já lembrava daquele time. Se o Palmeiras fosse campeão em 79, eu iria lembrar. Aqueles 4-1 contra o Flamengo no Maracanã, que o Palmeiras ganhou. Gol do Baroninho. O Baroninho fez gol, jogou muito. E eu lembrava daquele time. Eu iria lembrar daquele título se o Palmeiras fosse campeão, mas não foi. Então, o meu título mesmo, para mim, o título mais importante da minha vida como palmeirense não foi Libertadores, nenhuma das duas. Não foi nada, não foi brasileiro. Foi o Paulista de 93. Foi o Paulista de 93. E quem, para mim, mais representa aquele título foi o Evair. Mas é por conta do pênalti que ele bateu, que, para quem não sabe, o Palmeiras tinha essa fila aí de quase 20 anos, enfrentou o Corinthians na final, o primeiro jogo foi 1-0, Corinthians, gol do Viola, que ele imitou um porco. Então imitou um porco, zoando. Provocou muita torcida. E aí o Palmeiras na volta mete 4-0, né? E o Evair faz o último pênalti que... na prorrogação. Que eles dizem, né? Que cara, demorou 1 hora para ele correr da linha do meio campo até para bater o pênalti. Eu já era fã do Evair, desde que ele chegou ao Palmeiras em 91, né? Aí ele foi afastado pelo técnico Nelsinho Batista, ele era técnico, foi afastado, ficou quase 6 meses afastado do Palmeiras, treinando em separado. Aí depois assumiu um outro técnico, depois que o Nelsinho caiu,
era o Otacílio Gonçalves, o mestre Chapinha, e aí pediu a reintegração do Evair. Aí o Evair voltou. Em 92, ele reconstruiu a caminhada no Palmeiras, e ele já era um grande atacante, um grande centroavante, e começou a fazer gols pelo Palmeiras, começou a jogar muito pelo Palmeiras. Em 93, com aquele time da Parmalat que o Palmeiras montou, com grandes craques, né? Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edmundo, Zinho, César Sampaio já estava no Palmeiras, então... e o Palmeiras foi recebendo aquelas feras todas, o Edilson, que jogava muito no Palmeiras. O Palmeiras montou um time para ser campeão mesmo, para sair da fila mesmo. Só que o Evair, ele já tinha participado de um time da época das vacas magras, teve a companhia desses craques que chegaram, né, na época da Parmalat, e ele, assim... Eu me espelhava muito no Evair até para jogar bola, porque eu sempre gostei de jogar como centroavante, como atacante. Eu deixei o cabelo compridinho. Mullets. Compridinho, como ele usava. Né? Eu tinha foto do Evair na pasta da minha escola. Eu recortei a foto do Evair, colocava a foto na pasta que eu usava na escola. Então eu tinha o Evair como realmente um símbolo para mim. E aí, quando o Evair fez o gol de pênalti no Morumbi, que foi o gol do título, ele correu para a beirada do campo ali, para comemorar o gol, se ajoelhou, levantou os braços assim, olhando para o céu e para a arquibancada, exatamente no local em que eu estava sentado na arquibancada no Morumbi. Caraca. Então, para mim, é como se ele estivesse olhando para mim. Evidente que não sabia que eu existia, eu era moleque. Mas, para mim, tudo aquilo teve um simbolismo muito grande, uma coisa assim. Ele estava olhando para mim, que eu era fã número 1 do Evair, ele estava olhando para mim, aquele título, aquela coisa, né, aquele desabafo. Então, cara, o Evair foi tudo para mim como torcedor. Caraca. Né? E aí, depois, o tempo foi passando, fiz faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar no mundo do jornalismo e acabei construindo uma amizade com o Evair. Hoje eu sou amigo do Evair. Então, você relembrar tudo isso e hoje ter um contato com o Evair, poder ter tido a oportunidade de colocar um nome no meu filho de Evair, agradecer minha esposa que deixou também, porque entre nós o nome é feio. Sua esposa é palmeirense, não? Não, é São Paulino. Mas, enfim, quase pulou o muro do CT ali, tá pertinho, hein?